Olá, seja bem-vindo ao nosso workshop de preto e cinza. Hoje vamos fazer uma caveira com uma rosa. Mesmo que você já tenha a sua técnica, eu tenho certeza que você vai descobrir maneiras novas e econômicas de fazer aí o seu trabalho, ok? Então, agora vamos tomar os cuidados para evitar a contaminação cruzada. Vamos preparar aqui a nossa estação de trabalho, né? Então, temos que ter todo o cuidado aqui, vamos cobrir toda a superfície, ok? Importantíssimo, plástico filme. Geralmente eu cubro a fonte individual, só que dessa vez eu tive a ideia de já cobrir tudo assim direto. Então, bom, agora estou cobrindo a minha máquina com uma bandagem. É uma bandagem impermeável. Ela não deixa que os fluidos encostem na máquina e é descartada no fim do procedimento. Bom, tem os batoques. Vou preparar aqui a disposição dos batoques. Batoque, para quem não conhece, é esse recipiente onde armazenamos a tinta do procedimento. Também, fim do procedimento, descartado também. É um material obrigatoriamente artificial. O plástico filme ele é fundamental numa bancada de tatuagem. Eu estou cobrindo aqui o meu clean, que é o meu sabão para eu limpar a pele. E muito legal é prender o nosso copo com uma fita crepe para não correr o risco desse copo tombar aí no meio do caminho. Bom, a minha tinta, o meu diluente. Segue a gente lá no YouTube ou no Instagram que eu vou estar passando a receita desse diluente. É um diluente caseiro, um dos melhores que eu já usei até hoje. Bom, vamos escolher aqui os cartuchos para esse tipo de trabalho. Eu coloco na mesa algumas opções. Estou usando o cartucho da Hornet. Estou usando também o Craft da Cheyenne, que é uma das linhas da Cheyenne. E também eu preciso aqui de uma outra, eu vou escolher também o cartucho da Whitehead. Depois eu vou passar as configurações da agulha. Então eu estou trabalhando nessa tatuagem com 3 marcas diferentes de cartucho. Aqui eu já imprimi o meu extenso, já imprimi na matricial. E segue a gente lá no YouTube, no Instagram, que eu vou estar explicando também como imprimir na matricial e como usar a própria seda do extenso. Tem um segredinho aí para usar essa própria seda e não manchar a pele. Preparando aqui o decalque. E esses cortes, ele é muito importante para que o decalque possa abraçar confortavelmente a região aonde será tatuada, no caso aqui será o braço. Bom, então agora vamos colocar o decalque na pele do cliente, eu já medi, e agora vamos já fixar aqui, né, o nosso mapa. A tatuagem vai sair a partir daqui. Faz favor, Natália. Bom, primeiro passo, temos que higienizar a pele, né? Então, estou usando aqui a espuma Clean. Essa Clean, eu estou lavando bem a pele, eu gosto de lavar bem a pele, então essa primeira etapa eu posso esfregar para lá e para cá. No término, agora eu vou de cima para baixo, viro o papel toalha, uso o outro lado de cima para baixo
Então você vai tirar ali aquela sujeira, ok? Porque esse ato de você esfregar para cima, para baixo, isso você acaba subindo a sujeira, descendo a sujeira. E observe que a pele tem pelos, então eu preciso tirar esses pelos. E antes eu vou colocar aqui, jogar um álcool 70 para manter a pele bem esterilizada. E observe aqui, dá para ver os pelos na pele. E esse pelo de fato atrapalha o procedimento, ele embola na ponta da agulha. Então, nós vamos fazer agora o processo de tricotomia, que é raspar os pelos para um processo cirúrgico ou invasivo. Fiz uma espuma. E observe que eu estou passando o Presto Barba subindo e descendo sem sair da pele. Dessa maneira eu consigo juntar melhor os pelos, trazer os pelos para um único lugar, ele fica preso ali pela espuma e evita que ele caia no chão do estúdio. Enfim, então fica mais fácil para limpar a pele, para fazer essa tricotomia, tirar os pelos. Pronto, agora que eu recolho todos os pelinhos, pronto. Muito mais simples, muito mais eficaz. Agora vamos medir o local da tatuagem, observar para que ela fique bem alinhada, não fique muito para lá, nem para cá. Enfim, vamos medir bem aqui então. E é importante fazer essas marcas para quando eu passar o transfer, eu conseguir acertar ali direitinho o lugar do decalque, ok? Então é importante, quando você for tatuar, sempre lembrar de prender o decalque, de fazer a marcação certa. O meu transfer, eu estou usando o Stencil Tattoo do Nativos Carry, do nosso amigo Rogério. Na minha opinião, um dos melhores transfer que eu já usei até hoje. Isso, espalhe bem o transfer. Pronto, de uma maneira homogênea. Pode espalhar devagar, que é importante que ele seque um pouco, para que também não borre o decalque. Pronto. Muita atenção agora, ponto com ponto, marcação com marcação, sempre do meio para as laterais. E observe que eu estou usando aqui o próprio Presto Barba, com a tampa naturalmente, para tirar as bolhas do meu decalque. Então, usar a folha de seda do próprio Stencil tem as suas vantagens, que ele é uma folha bem resistente, não é? E muito mais fácil para aprender. Então, observe que eu estou tirando as bolhas, olha só, isso, espalha bem, pronto. As bolhas, para que não fique falhado o meu decalque, porque o decalque é uma das partes muito importantes para se ter uma boa tatuagem. Um decalque bem feito, a tatuagem acaba ficando melhor e mais rápido a execução também. Siga a gente lá no canal do YouTube e também no Instagram, Tatuador Milionário, que você vai entender melhor como fazer o decalque de uma maneira simples, rápida e bastante eficaz. Vai ter essa aula lá no nosso canal, ok? Pronto, perfeito o decalque. Dou uma última observada para ver se está tudo certo, se não saiu deformado. Pronto, prontinho o decalque. Papel lençol para preservar aqui a minha maca. Poderia estar cobrindo com plástico filme, mas o papel lençol me atende bem. O plástico filme, eu cubro as partes menores, as mais importantes. Estou cobrindo aqui o meu iPad, de onde eu vou tirar a minha referência, ok? Minha referência está ali no iPad. Pronto, fica mais fácil para dar o zoom nas partes mais detalhadas. Bom, vamos calçar logo essa luva e vamos começar aí o nosso trabalho. Estou montando aqui uma agulha de haste, porque vou precisar de essa agulha bem fina.
E, nesse momento, eu não estou cobrindo a minha máquina porque eu acabei de fazer a higienização da máquina. Eu sempre limpo as minhas máquinas a cada início e a cada final do procedimento. Sendo assim, eu mantenho as minhas máquinas sempre limpas. Eu perco um pouco de tempo, mas é muito mais seguro para mim e para os meus clientes, ok? Bom, máquinas reguladas, cartuchos pronto. Detalhe importante aqui da tinta, galera, sempre segurar o seu frasco com o papel toalha ou com a luva bem limpa para que nunca haja uma contaminação cruzada. Vou passar também a receita do sume que eu uso para esse tipo de procedimento, o sume que eu estou usando aqui. Geralmente eu faço no olho mesmo, mas eu vou mandar a receita para vocês também no canal do YouTube, no Instagram. Bora lá então? Primeiro passo, a vaselina. A vaselina me ajuda a preservar o meu decalque, então eu gosto de espalhar bastante vaselina ali pela pele. Pode ser a vaselina, pode ser a manteiga também, a manteiga própria para tatu, que é o Easy Ink, que é muito bom de ser usado. Vamos falar disso também. Bom, para eu não perder esse decalque, eu vou marcar toda a rosa com uma agulha de 3, uma RL3, bem fina, e eu vou fazer uma marcação. Como esse trabalho é um trabalho no realismo, então as linhas elas não precisam, não quer dizer que não podem. Nesse momento ela não precisa de ser uma linha muito forte, apenas uma marcação, uma agulha RL3 e o sume claro. Preste muita atenção na velocidade da máquina. Geralmente a velocidade da máquina é de acordo com a velocidade na mão. Então você deve estar se perguntando qual voltagem eu estou usando nesse momento. Nesse momento eu estou usando a 9.5, 10, porque eu estou trabalhando com muita calma. Bom, essa parte da pétala é uma parte que está mais em evidência. Então, já estou usando um sume mais escuro, eu diria 80%, ou o 8 gotas. Então, essa pétala, quando está em primeiro plano, geralmente tem mais tons. Vamos falar também de desenho, não nesse workshop, mas segue a gente lá no Instagram, no YouTube, que eu vou estar dando dica de desenhos também, que é importante na tatuagem saber o que está em primeiro plano, o que está em segundo plano, enfim, perspectiva, profundidade, isso é muito importante numa tatuagem, ok? Vou continuar aqui traçando, vou marcar toda essa rosa. E você deve prestar muita atenção, sempre de olho na referência, para que você não faça linha onde é sombra. Então, há uma maneira de marcar as linhas e outra maneira de marcar as sombras. Mas você sempre tem que ficar ligado ali na referência, para não dar esse mole de fazer linha na sombra. Estou trabalhando aí, observe a ponta da agulha, são 2 milímetros, então nós temos que manter uma agulha bem curta, bem suave e limpar a pele com cuidado. Observe que o passo de tocar a pele com o papel toalha para fazer a limpeza é o que deve ser feito. Sempre tocar com cuidado desta forma, mas nem sempre nós conseguimos fazer isso. Acaba acontecendo alguma distração e você começa a esfregar a pele. Esfregando a pele, você acaba desgastando, acaba machucando um pouco a pele e correndo o risco de tirar o decalque. Bom, vamos continuar marcando com bastante atenção, prestando bem atenção na referência, acompanhando ali.
e linhas bem suaves. Não esqueça que isso é um realismo, então o realismo basicamente é a ausência de linhas, mas vamos marcar primeiro a rosa. Agora eu voltei para o sume mais claro, o sume de 4 gotas, que é um sume bem suave. Na minha opinião, uma das coisas mais importantes que eu aprendi na tatuagem, que você deve ter mais atenção e mais controle, é na ansiedade. Tudo na tatuagem, do início ao fim, deve ser feito com muita calma e muita tranquilidade. Ok? Você tem que controlar a sua ansiedade. Eu sei que dá aquela vontade de já logo ver o trabalho pronto, já ver a tatuagem pronta e às vezes pensamos até em pular etapa, já começar a pintar, já começar a sombrear. E é desnecessário fazer isso, porque nós temos que controlar essa nossa ansiedade, controlar a nossa pressa e ficar bem focado a cada etapa da tatuagem, já entendendo que o resultado vai acontecer se você tiver o foco e a tranquilidade de executar cada etapa ao seu tempo. Isso, vamos contornar aí, fazer as arestas desta rosa. As arestas são a divisão da linha, são as linhas, né? Nós chamamos no desenho linhas de arestas, que é o que divide, no caso, o lado interno do lado externo do desenho. No caso aí, a rosa. E sempre que lembramos, limpar a pele com o máximo de cuidado possível. Isso, pronto. A cada final de procedimento é importante você lavar a ponta da biqueira, lavar a agulha para que não seque e não endureça e acaba secando um pouco aí a agulha. Vamos começar agora com as sombras. Bem suave. Neste momento, eu estou sentindo a resistência da pele para fazer as sombras, para fazer a pigmentação. A nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo, que cobre todo o nosso esqueleto, não é verdade? E a cada parte ela tem uma resistência diferente. Então, você vai perceber que a resistência do braço é diferente da resistência da costela, que é diferente da resistência da canela, que é diferente da resistência da cabeça. Então, cada parte do seu corpo existe uma resistência diferente. Então, esses primeiros minutos de uma tatuagem, você vai prestar atenção na resistência da pele, na voltagem da máquina, na diluição de tinta. Então, os primeiros minutos você vai ajustando ali o que é preciso fazer. Se você aplicou, se é uma máquina que tem regulagem, ali você aplicou, a tinta não pegou, o que você tem que fazer? Conferir a voltagem, conferir a regulagem da máquina, conferir o sume, para que você possa estar fazendo aí a aplicação com muita calma, muita tranquilidade. Tatuagem não precisa de ter pressa. Para movimentos mais sólidos, você pode usar a máquina em movimentos circulares. Agora, para degradê, o esfumaçado,
você vai sempre fazendo esse movimento aí de pêndulo ou arrastar aí a tinta, né? Você vai esticando a tinta na pele, ok? Mais forte, movimentos circulares. Mais degradê, movimentos de arrastar a tinta na pele, espalhar a tinta na pele, que é o movimento de pêndulo, por exemplo. Geralmente começamos o sombreado da parte externa. A cada desenho, a cada imagem que você fizer, você fazendo primeiro o fundo, você consegue acertar melhor a tonalidade da flor. Essa flor eu já sei que eu quero mostrar, transparecer que esta rosa é uma rosa vermelha escura. Sim, no tom de preto e cinza você consegue causar a impressão de cor. Usando um tom mais suave, você consegue fazer uma rosa branca, uma rosa amarela, uma rosa rosa, uma rosa vermelha no preto e cinza. Dar essa impressão, né? Como se pode dizer, essa ilusão de ótica no preto e cinza. E você vai observar isso no final dessa tatu. Vai dar para entender que não é uma rosa branca, que é uma rosa, um vermelho escuro ou até mesmo um rosa escuro. Agora observe que tem sempre que esticar a pele. Olha a minha mão esquerda fazendo aquela força ali para esticar a pele. Esticando a pele, a aplicação fica melhor. Na parte mais escura, devemos fazer movimentos mais circulares e forçar um pouquinho para que o tom fique mais escuro naquele lugar. Bom, lembrando que todo esse movimento, esse tom, eu tô lendo ali na referência. Minha referência está ali bem do meu lado. Então, aonde as manchas são mais escuras, onde as manchas são médias, manchas claras, eu vou acompanhando ali, eu vou observando isso. Isso, sempre arrastando a tinta, fazendo ali aquele acabamento suave. Neste momento, eu estou usando um cartucho da Whitehead. É um cartucho de 11, é uma agulha 12 e um cartucho de 11. Lá na nossa página do YouTube tem lá a aula falando de configurações de agulhas.
agora eu já vou começar a fazer dentro da rosa. E eu vou começar fazendo as partes mais escuras, as partes mais fundas da rosa, ok? Já estou usando um preto puro. Isso, eu quero agora essa rosa bem escura, um contraste. Continuo com uma Hald Magno 11, que é uma agulha Magno curvada. Ela consegue fazer esse finalzinho esfumaçado. Observe que o acabamento ele tem esse efeito esfumaçado que fica muito interessante. E observando aqui na minha referência, eu vou lendo as manchas da minha rosa e vou acompanhando as manchas. Eu quero a minha rosa um pouco mais escura que a rosa da referência. Na referência eu entendo ali, você também consegue observar que aquela rosa, ou ela é uma rosa branca, ou é uma rosa amarelo bem claro, ou um rosa bem claro. No meu caso, eu quero fazer uma rosa, eu quero dar a impressão que é uma rosa vermelho, um vermelho médio, um vermelho escuro. Então, eu vou fugir um pouquinho da referência e vou escurecer um pouco mais o meu tom, eu vou saturar um pouco mais. Sempre lendo as manchas. E um detalhe importante também, você deve acompanhar a forma do produto. A forma, seguir a direção, o movimento da agulha, é importante seguir a direção da pétala para que para que fique mais suave, né? Isso numa aula de pelos, nós vamos fazer também uma aula de textura e pelos, você vai entender que é muito importante você seguir o direcionamento da forma. E na rosa também é muito importante seguir o sentido da forma. Isso, eu já estou aumentando aqui um pouco a tonalidade da minha rosa, porque eu quero uma rosa um pouco mais escura. Então a rosa já está marcada, eu marquei a rosa, não marquei a caveira, para que a pele na parte de cima não fique machucada, não fique estressada. Então eu apenas marquei a rosa e vou já fazer o acabamento. Vou deixar essa rosa completamente pronta para que eu possa passar para a parte de cima, a parte da caveira. Sendo assim, o cliente consegue segurar por mais tempo, porque a parte que eu não vou mexer agora, ela também não está machucada. Observando as manchas da referência, onde é mais escuro, onde é um pouco mais claro. Nunca perca de vista a sua referência.
Isso, vamos fazer bem a pigmentação. Leia as manchas, parte mais escura, um pouco mais escura, partes médias, partes claras. Sempre observando esse detalhe. E geralmente, a gente não acerta o tom da primeira vez. Então, você cuidando da pele, você trabalhando com tranquilidade, você pode voltar algumas vezes no mesmo lugar e ir ajustando o tom. Ok? Não se pode passar aí o tempo de pele. O tempo de pele, ele varia entre 5 e 40 minutos até você voltar ali no mesmo lugar. Mas o importante é você evitar que volte no mesmo lugar após algum tempo. 10 minutos, 20 minutos, já não ficaria legal. Você corre o risco de causar uma lesão um pouco maior ali depois. Sempre lendo as manchas da tatuagem, lendo as manchas da referência, e não faça o que eu faço, faça o que eu digo agora. Limpe a tatuagem com mais tranquilidade, sempre encostando ali o papel. Eu acho que a maioria dos tatuadores que já tem um bom tempo de tatuagem sempre tem esse acaguete, né, esse vício de limpar a pele com muita força. Então, eu lembro que no início da minha carreira, era muito difícil conseguir informações naquela época, isso há praticamente 20 anos atrás. Então nós não tínhamos fontes, nós não tínhamos a internet como nós temos hoje. Ou você conseguia uma informação com um tatuador conhecido, ou você comprava revistas, ou você fazia por osmose, né? Que é o treino ali, fazendo... Enfim, então quando eu aprendi a tatuar era o seguinte, primeiro eu traçava, eu riscava toda a tatuagem, esperava-se 15 dias e o cliente voltava e fazíamos a pintura ou o sombreamento. Então, uma tatuagem desta, que hoje eu executo com 5 horas, eu executava tipo em 2 meses e meio, dando esse intervalo aí de tempo, porque nós não tínhamos a informação correta. Então, íamos ali descobrindo por instinto mesmo. Então, descobrimos que fazer tatuagem por blocos, não é isso? Traçamos e já logo pintamos ou sobreamos. Vem para o bloco de cima, traça e já pinta. Então, você consegue fazer uma tatuagem onde o cliente ele consegue segurar a onda até mesmo do início ao fim da tatu. Bem interessante isso. A evolução da arte, a evolução da técnica. E hoje vocês estão recebendo aqui uma instrução, um workshop com os detalhes, e você pode ver, pode rever todos os detalhes. Eu lembro que eu viajava muito e quando eu chegava no estúdio, quando eu chegava numa cidade, a primeira coisa que eu fazia era procurar um estúdio de tatuagem e ter ali algumas informações. E 95% dos tatuadores abriam as portas para que eu pudesse adentrar o estúdio e ver as técnicas, ver o material que usava. Muitos abriram as portas. Então, já estou aqui quase finalizando aí a minha rosa. E pronto, a rosa está praticamente pronta. Já fiz as partes mais escuras, as partes médias. O meu branco, eu estou usando uma RL de 7, bem limpa, para que não altere aí o meu branco, para que o meu branco não fique sujo, o meu branco não fique encardido. Para aplicar o branco, geralmente usa-se uma voltagem um pouco mais baixa e se aprofunda um pouquinho mais. A agulha pesa um pouco mais a mão para que o branco
ele, por ser uma tinta mais grossa, uma tinta mais pesada, ele exige um pouco mais de firmeza na aplicação. Pronto. Minha rosa já está pronta. E agora eu já posso ir subindo aí a minha tatuagem. Eu gastei aproximadamente 1h30 nesta rosa. Agora a parte de cima da caveira está intacta. Então, vamos subir agora. Vamos subir aqui para o ramo de flor. Bom, as linhas desta folhagem, esta folhagem ela vai sair um pouquinho do realismo, então eu estou usando uma 7RL, um cartucho 7RL 10, faz um traço grosso, mas não tão grosso. Então eu vou marcar aí toda a minha folha. Sempre bem devagar, com muita calma, muita tranquilidade, sem pressa. Entenda que cada coisa ao seu tempo, cada detalhe ao seu tempo. Bem baixinho só. Vamos fazer cada etapa ao seu tempo. Às vezes o cliente está ali com pressa. Nossa, vai demorar muito ainda. Não deixe o cliente te apressar. Vá no seu ritmo, vá no seu tempo. O que importa é a beleza da sua tatuagem. O que importa é o resultado final. É a tatuagem estar bem feita, você gostar do seu trabalho. E, mais importante ainda, o cliente. O cliente tem que gostar mais ainda. Então, nunca tenha pressa, ok? Linha por linha. Olha só, gente, tem que esticar bem a pele. Uma maneira para que a tinta pegue bem é esticar bem a pele. E observe como eu fui profundo ali nessa linha, nessa aresta. É porque eu quero uma linha bem escura, uma linha bem firme. Por isso, então, que eu estou sendo bem, caprichando bem ali. A minha agulha está com 2 milímetros, então eu estou usando ali 1,5 milímetro para fazer essa linha. Agora eu já comecei a marcar a caveira, né? Já não vou usar um preto tão 100%, eu vou usar aí um sume, o sume bem clarinho, 4 gotas, que eu quero só uma marcação, eu não quero uma linha, eu não quero que a minha caveira fique parecendo um desenho de cartoon. Então, nesse caso, linhas bem finas, porque o realismo geralmente é a ausência de linha, mas é importante que ele tenha ali uma linha não muito grossa, não muito fina. Enfim, você como artista, você vai desenvolver o seu estilo de trabalho. E com esta mesma agulha, eu já vou começar a fazer algumas texturas que tem ali no queixo da minha caveira, vou começar a marcar. Você vai lendo. Gente, cada artista tem a sua liberdade, cada artista trabalha de uma forma. Existem, digamos aí, 100 formas de fazer essa tatuagem. Então, eu estou escolhendo a minha forma natural. Aqui eu não estou me programando, eu estou indo pelo meu instinto, estou indo pela minha experiência e desenvolvendo esse trabalho de uma maneira bem natural para mim, fazendo cada coisa ao seu tempo, e estou compartilhando com vocês aqui o meu estilo de trabalho, porque se você chegou até aqui nesse vídeo,
é óbvio que você quer evoluir, que você quer melhorar a sua tatuagem, ou, quiçá, entrar no ramo da tatuagem e entender as técnicas de uma tatuagem, de um preto e cinza. Então observe que eu estou fazendo aí as texturas, estou lendo ali o meu decalque, enfim. A princípio, gente, fica meio estranho mesmo, as linhas ficam muito grossas, a princípio as linhas ficam falhadas, mas você vai perceber que no finalzinho ali da tatuagem vai estar tudo harmônico, vai estar tudo certo e vai ficar uma bela tatuagem. Sempre entendendo aí as manchas, de olho lá no decalque, sempre de olho no decalque. Trabalhe seguindo os mapas, isso, sempre passando a vaselina, para que a agulha possa fluir melhor, a tinta possa fluir melhor na pele. Essa é uma das funções da vaselina. A vaselina, além de ajudar na hora de limpar, ela também ajuda a agulha entrar na pele, fluir a tinta ali para dentro da pele. Por isso a importância da vaselina, ou então de uma manteiga, de um Easy-In, que, na minha opinião, também, tirando a vaselina, o Easy-In é excelente para se fazer uma tatuagem. Vamos observar aí subindo, né? De baixo para cima, cada etapa. Eu vou marcando ali para eu não perder o meu decalque. Esse decalque já está aqui há aproximadamente 2 horas. Então ele está firme, mas da mesma maneira ele pode soltar também. Isso aí, já vou fazendo as texturas, observando ali o que tem em primeiro plano, o que tem em segundo plano, e já vou fazer as marquinhas aqui dos dentes. Então, você como artista, você deve seguir o seu instinto, seguir o seu ponto de vista, naturalmente dentro da técnica que você aprende ou até mesmo que você desenvolve, mas sempre você tem que ouvir seguir o seu tino interior, contando que você use as regras para não perder o seu decalque, não perder o seu adesivo e que não possa dificultar a sua vida. Bom, a boca está marcado. Vou marcar um pedacinho aqui do maxilar. Lembrando que a sombra sempre é em pontilhado e sempre de olho na referência para não riscar aonde é sombra. Então eu já não vou me confundir linha com sombra. Já deixo que é linha pronto e essas outras marcas no meu extenso eu já sei que é sombra.
Agora eu quero uma pintura bem sólida aqui debaixo do queixo da caveira. Estou usando um preto puro, estou usando a minha Magnum Hound, que é a minha Magnum redonda, né, com as pontas curvas, para preencher essa parte de preto, essa parte mais escura aí de preto. Essa parte mais escura, as opções, eu poderia estar pintando essa parte mais escura com uma bucha de 11, uma bucha de 13, mas se você trabalhar com a Magnum Hound, ela também consegue fazer uma boa pigmentação, mas se eu quisesse uma pigmentação muito mais sólida, eu poderia pintar com uma bucha, que também teria um resultado bem escuro. Mas como eu não quero assim muito sólido, eu quero escuro, mas não muito sólido, não muito preto. Então eu faço essa pintura com a Magnum mesmo. Então, como foi feito com a rosa, eu já marquei toda a caveira e estou fazendo a parte externa, fazendo o fundo primeiro. Fazendo fundo, as chances de errar o tom da pele ou o tom dos ossos, a parte interna da tatuagem, as chances de você se confundir errando o tom são menores. Agora fazendo as texturas, essa textura eu não estou usando a 3, eu estou usando aí a minha agulha de 7, porque eu quero umas manchas um pouquinho maiores, um pouquinho mais profundas. Mas o que importa é você seguir a referência, confia na referência. As texturas aqui do céu da boca. Nós já estamos aproximadamente com 3 horas de tatuagem, já partindo aí. Observe que a pele não está vermelha, a pele está intacta. Enfim, a suavidade é muito importante para a realização da tatuagem. Persistir na suavidade, a leveza da mão, mesmo esfregando o papel, você observa que esfregamos bem suave, nada de ficar lavando, jogando água na tatuagem. Uma das coisas que atrapalha muito é você dar jatos de tinta, jatos de água na tatuagem, como se fosse um lava-jato lavando a pele. Isso causa um choque térmico muito grande, acaba resfriando um pouco a pele. Ela já está aquecida aí com a vaselina, com o movimento da agulha, e esse choque térmico é o que faz a pele também ficar bem avermelhada, ficar meio
e até mesmo dificulta a pigmentação com a pele endurecida. Então é uma série de fatores para que sua tatuagem, eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo no início da minha carreira acontecia demais. A tatuagem ficava muito vermelha, muito inchada, saindo muito sangue. Então o que era? Era uma sequência de erros. O primeiro erro é aprofundar muito a agulha. O segundo, jogar muita água na tatuagem. E o terceiro, esfregar o papel toalha com muita força. Então essas condutas, e com uma máquina desregulada, com uma agulha desproporcional ao trabalho, aonde que acontece a tatuagem ficar falhada, ela não tem um bom resultado e a pele muito machucada. Observando aí as texturas da referência. Preste bem atenção e vamos subindo. Legal de usar o tablet, o iPad ou um tablet, é que você pode dar zoom aí na imagem e com esse zoom você consegue focar as áreas de seu interesse. Então, para quem não tem aí um próximo investimento para já colocar na lista aí de compras, seria um tablet ou quiçá um iPad, que ele tem funções no nosso canal do YouTube e também no Instagram. Vamos ter essa aula de como tirar um decalque pelo iPad, aonde facilita muito a sua vida. Hoje eu trabalho com iPad praticamente para tudo, para criações, para tirar o decalque, enfim, para fazer as montagens. Hoje eu consigo acreditar que o iPad é uma ferramenta fundamental para o tatuador. Não estou fazendo propaganda para a Apple não me paga nada por isso, mas eu acho que é uma ferramenta importante aí para você já colocar no seu radar, caso você não tenha um ainda. Desta vez eu não estou trabalhando com uma bucha. Poderia trabalhar com uma bucha, sim, porque a bucha para fazer pretos mais sólidos é o ideal. Estou usando apenas a minha Magno mesmo, até para as partes escuras. Até porque eu prefiro fazer os meus trabalhos em tons mais fortes, porque já é sabido que na cicatrização a tatuagem perde 20% aproximadamente da pigmentação, dependendo dos cuidados, dependendo da aplicação e até mesmo do tom de pele. Então eu prefiro trabalhar assim com um tom mais escuro, mas dessa vez eu resolvi não usar uma bucha para esse tipo de trabalho. Trabalhar apenas com a Magno e também com a RL7, essa é a mesma RL que eu apliquei o branco. No caso eu estou aprofundando, é muito importante você colocar um tom mais escuro perto ali da aresta, aonde que você entende que vai levar mais sombra, para dar aquele aspecto de profundidade. Trabalhando com uma RL com cuidado, com a voltagem baixa, nesse caso eu estou usando uma voltagem de 7 aproximadamente, eu consigo a pigmentação sólida em pequenos espaços para dar a impressão de profundidade. É muito importante você fazer esse detalhe de profundidade sobre uma peça aonde tem outra peça que sobrepõe.
Esse movimento de passar uma RL sobre uma RM aonde já está pintado, o segredo para você não ferir a pele, além de fazer com suavidade, é não demorar, não deixar passar o tempo de pele. Então quer dizer ali, eu não deixei passar mais de 10 minutos para estar mexendo no mesmo lugar. Lembrando que o tempo de pele, ele varia de 5 a 40 minutos, que é um prazo determinado aonde você pode voltar aonde você já está machucado e machucar novamente sem deixar uma ferida na cicatrização. Então, é muito importante você observar e entender o ponto de pele. E muita paciência para fazer as manchas, principalmente aí do dente. Eu estou usando aí o Sumi bem claro, o Sumi 4, usando uma RL e preenchendo aí esses espaços, fazendo as texturas, tudo com muita calma, tudo sem pressa. É um processo gradual. No realismo, eu acho muito importante você tentar seguir o máximo que você conseguir à risca as manchas, justamente por se tratar de um realismo, que é uma cópia fiel de uma fotografia ou de um desenho com as características de realismo. Então, nada impede que você possa estar criando manchas, mas não seria interessante numa tatu realista. Não seria interessante inventar no realismo. Mesmo que a tatuagem possa parecer estar completamente escura e quase no mesmo tom, não está. Você deve confiar no Sumi, deve confiar na tinta do seu batoque. E só aos poucos vai surgindo aí os efeitos do dente, desta caveira. Eu acho que para a maioria dos tatuadores, tatuar caveira é uma das coisas mais gostosas. Assim, é um desenho muito interessante. Com tatuadores que eu já conversei, todos eles adoram tatuar uma caveira, porque a caveira, além desse símbolo de igualdade, ela tem essa cena meio underground, enfim, um pouco de obscuridade, é uma imagem forte para muita gente. Então aquelas pessoas que optam pela tatuagem de uma caveira, geralmente são pessoas de personalidade muito forte. E para os tatuadores, eles adoram, né? Eu particularmente adoro tatuar caveira, sempre. Desde quando eu comecei a minha carreira. E antes disso, quando eu ainda tinha lá meus 13 anos de idade, eu gostava muito de desenhar caveira. Caveira sempre me chamou muita atenção. E todos nós somos uma caveira por dentro. Isso aí é inegável. E o mais interessante dessa profissão de tatuador é que mesmo você trabalhando com realismo ou trabalhando com old school, new school, neo tradition, até mesmo tribal, maori, é onde você consegue soltar a sua criatividade e você consegue ter um mindfulness, que é esse tempo de concentração. O mundo lá fora não existe. Muitas vezes você fica submerso na atenção das manchas da tatuagem e nem vê a hora passar. Uma parte muito legal, essa parte
A tatuagem eu tiro como uma terapia, né? Sempre que eu estou... Tatuagem para mim nunca foi um trabalho, nunca foi ardiloso fazer, sempre foi uma aventura, sempre foi um desafio e é uma parte muito gostosa de observação, de criatividade. É uma satisfação que eu não sei descrever. O processo de você ser tatuado. Eu também adoro ser tatuado, eu tenho os meus tatuadores preferidos e tem as tatuagens que eu já fiz, que eu ainda quero fazer mais. Então a tatuagem como um todo, como você, tanto você executando a tatuagem, como você sendo tatuado, é mágico, é fantástico. Além de ser uma profissão muito lucrativa, que tem crescido ao longo dos anos, eu diria que é um dos maiores fenômenos comerciais dos últimos tempos. Isso saiu numa matéria em uma revista americana, que nos Estados Unidos estava sendo um dos maiores fenômenos comerciais dos últimos tempos. Agora é preciso que você dedique muito mais do que tempo. Você precisa, de fato, investir em estudo, investir em conhecimento, adquirindo não só conteúdo gratuito, mas também com conteúdo pago, que é fundamental para o crescimento de qualquer carreira, qualquer profissão que você queira entrar, né? Você precisa, eu sempre digo que é preciso que você devolva para a tatuagem o que a tatuagem tem lhe dado. Eu, nesses anos trabalhando, eu posso dizer que eu já movimentei mais de 2 milhões somente com tatuagem durante todos esses anos. E então eu já fiz um investimento de aproximadamente aí R$80 mil em cursos e workshops. Isso não é nada em relação ao retorno que a tatuagem tem me fornecido em todos esses anos de dedicação. Então é importante que você devolva para a tatuagem tem proporcionado. Como? Investindo em cursos, workshops, investindo em material de qualidade, procurando sempre usar a melhor tinta, a melhor máquina, a melhor agulha. Está muito afim de comprar um tênis novo? Não, compra uma máquina nova. Compra uma tinta melhor. Está muito afim de comprar um celular novo? Nesse caso, eu concordo. Compre um celular novo, porque você precisa de ter um bom celular para que possa fazer boas fotos, boas filmagens. Hoje o celular, hoje o iPad, isso faz parte de material necessário para a carreira do tatuador, né? Então, além de uma boa máquina, uma boa marca, uma boa impressora, boas agulhas, boas tintas, um equipamento de tecnologia também, como um iPad, um celular, também uma lente polarizada. No nosso canal do YouTube, lá na nossa página do Instagram, vamos estar falando também de como fazer uma boa foto para a sua tatuagem. Um dos recursos, para quem nunca ouviu falar, é a lente polarizada. Juntamente com a película polarizada, você consegue uma boa foto. Você pode mostrar o seu trabalho não montado, não maquiado, mas bem apresentado, com a iluminação de luzes e colocando cada sombra no seu lugar. Isso que a lente polarizada funciona, mas isso será tema de uma próxima aula. Vamos estar falando sobre isso também. Esse workshop eu explico para vocês, é uma vista geral de como eu trabalho, do meu método de aplicação de tinta, de construção de uma tatuagem, mas tem todo o complemento, numeração de agulhas, preparação de sumo, como fazer um bom diluente. Todo esse conteúdo vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube e na nossa página do Instagram.
Continuo trabalhando aí com a minha Magno Round, curva, de 11. Nesse caso, estou usando esta da Whitehead. Eu preferi usar uma agulha de cada marca para que eu pudesse entender ali o funcionamento de cada agulha, a dificuldade, as partes positivas e as partes negativas de cada agulha para cada função aqui do meu trabalho, para cada etapa da minha tatuagem. E é importante você sempre trocar de máquina ou de marca de agulha para você entender aquela que melhor se adapta ao seu trabalho, à sua maneira de trabalhar. Gente, um detalhe muito importante, observe que eu estou fazendo uma sombra na divisão aí do olho, é para dar uma quebrada, porque o olho, por exemplo, o osso, não é uma coisa reta como a quina de uma mesa. Então ela faz uma pequena curva. Então é importante você quebrar ali essa divisão da aresta, da parte clara com a parte escura, com uma pequena sombra para dar mais um tom de realismo e você arredondar ali as pontas, causando a impressão que o osso ele faz aquela curva entrando para dentro da pele. Movimento de pêndulo para chegar aí num tom bem suave, sem marcas. Enfim, essa parte da minha tatuagem eu entendo que ela está recebendo um pouco mais de luz. Então, já estou trabalhando aí com um tom mais claro, porque o lado direito do crânio, eu imagino que a luz está vindo de cima. Então aí, na minha tatuagem é onde eu entendo que está recebendo mais luz, portanto, eu estou trabalhando com um tom mais claro. Observem que as rachaduras do crânio, elas foram feitas com a RL3, são bem finas, e essas rachaduras nunca devem ser feitas com preto total, sempre com um preto diluído, para que não brigue com as arestas de outras partes da tatuagem, ok? Observe que as texturas, o volume, o buraco, por exemplo, aquele buraquinho ali debaixo do olho, ele é um pouco mais escuro e em volta o sombreado ele não chega a encostar no buraco, para dar aquela impressão que aquilo de fato é um buraco sobre a pele. Então, técnicas de desenho, que vamos estar falando também no nosso canal, as técnicas principais para desenvolver uma boa tatuagem. Isso, vamos quebrar o preto ali, deixando esta aresta suave, né, soft, para que dê o entendimento que do olho ali que o osso é redondo, né, que o osso está entrando para dentro ali, está fazendo uma curva. Então é importante você observar
essa pequena sombra clara sobre as cavidades, principalmente na região dos olhos. Vamos conseguir um realismo melhor assim. Aí com 4 horas e 30 aproximadamente de trabalho, e já estamos chegando no final da execução dessa caveira e chegando já nos finalmente, ajustando aqui a tonalidade, a profundidade. Então fazemos a sombra, sempre sombreando com a Magnum Hald, uma sombra bem suave e sempre lendo as manchas da minha referência. Observem que já praticamente quase 5 horas depois de tatuagem,
Observe que a pigmentação já fica um pouco mais avermelhada. O que acontece? Num processo longo, quase 5 horas de tatuagem, então o organismo você acaba ficando um pouco mais cansado, acaba ficando um pouco até desatento sobre alguns detalhes. É nesta hora que é fundamental você parar um pouco, se possível, comer alguma coisa, comer um chocolate, um doce, para que você possa ter mais glicose no sangue e ter um raciocínio melhor. Observe que a tatuagem está até um pouco mais avermelhada, então ali você já está cansado, você já começa a apertar um pouco a mão, já começa a esfregar a toalha com mais força, esfregar o papel toalha com um pouco mais de força, e enfim, então é hora de parar um pouquinho, é hora de tomar um copo de água, comer alguma coisa doce, um chocolate que seja, e retomar aí nos finalmente para tatu, ok? A parte sombreada de meu interesse está pronto. Eu vou partir agora para fazer as texturas. As texturas eu vou usar a minha RL de 3 e vou fazer várias texturas, pequenos pontos, meio que aleatórios. Ali eu já vi pela minha referência onde estão as principais manchas, e essas texturas representam aquelas pequenas cavidades que tem ali no osso do esqueleto, né? No osso, quando o osso vai ficando velho. Enfim, pequenas cavidades normais de um esqueleto. E essas texturas são basicamente aleatórias, apenas acompanhando a mancha da referência, mas meio que aleatória. Então, para uma caveira, você pode caprichar, mas sempre observando, fazendo umas maiores, outras menores, observando sempre a referência. Então vai dar um quê de realismo muito legal, muito bacana na tatuagem. Há muitos anos atrás, quando eu tinha pouco conhecimento na área da tatuagem, eu via algumas tatuagens fantásticas, porque há um tempo atrás não tinha tanta qualidade as tatuagens. Eu ainda vou ter a oportunidade de mostrar para vocês um pouco do meu acervo. Eu tenho um acervo com mais de 1000 revistas de tatuagens, livros, que eu fui colecionando, né, nos anos, para que vocês possam ver como era o nível da tatuagem há 10 anos atrás e o salto que a tatuagem deu nos últimos anos, com a tecnologia das novas máquinas, a tecnologia das novas tintas e também a informação. A informação ela ficou muito mais globalizada, hoje ficou muito mais fácil você conversar com um artista de Budapeste, um artista da Nova Zelândia. Então, hoje você consegue ter muito mais informação do que os anos atrás. Então eu lembro que eu via algumas caveiras texturizadas e aquilo me chamava muita atenção. Eu ficava muito impressionado. Na época, nós tínhamos um artista que trabalhava com mordente lá em Santos, chamava-se Carlos Cabral. Eu não tenho visto ele recentemente na cena. Se alguém tem visto ele aí, bota um comentário aí por onde ele anda. Para mim, era um dos artistas mais impressionantes da época, coisa de 15, 20 anos atrás. Ele fazia já um trabalho fantástico, com sombra e texturas, e que me chamava muita atenção. Hoje, eu vejo uma certa facilidade em fazer a textura, mas não se engane, não é nada simples, é algo que você vai colocar o seu estilo e você vai conseguir resultados, vai conseguir impressionar você mesmo e o seu cliente da maneira que você deseje, apenas com muita observação e com muito estudo. Vamos observando a tatuagem agora de uma forma geral, né, de um plano geral, e vamos entendendo ali onde temos mais texturas. Um detalhe importante, é sempre bom você observar a ponta da agulha
para ali você ver se não tem nenhum papel agarrado, se a agulha não está entupida de pelo ou de papel. Bom, finalmente chegou aí a hora do branco, né, galera? O branco, o pessoal brinca que o branco é a cor que dói mais, mas na verdade o branco é porque a pele já está bem machucada, já está bem usada, e o branco ele vai passar ali naquelas pequenas brechas, então dá a impressão que está tatuando por cima de onde já foi tatuado. Mas observe que na verdade não é apenas nos lugares próprios ali aonde tem bastante brilho. A parte do branco, nós vamos classificar que é o brilho, não é a luz. A luz é feita pela pele. A pele sem tinta é a luz. E o brilho é o branco. Eu uso muito branco, eu abuso do branco. No meu estilo, na minha maneira de tatuar, eu uso sempre o branco puro. Há maneiras de usar o branco também, o branco meio quebrado, o branco meio bege, principalmente no realismo colorido. No caso aqui do realismo preto e cinza, eu uso o branco puro, eu uso o branco estourado mesmo. Estou aplicando esse branco com a minha RL de 7, 10. Eu lavei bem essa, eu já tinha usado recentemente, mas eu não troquei de cartucho não. Agora eu apenas lavei. Um toque legal que eu quero dar para vocês, depois que você lavar a biqueira ali no copinho, você jogar um pouco de álcool na biqueira ajuda a lavar, ajuda a limpar, a tirar aqueles pequenos resíduos de tinta que pode alterar aí o seu branco, que pode mexer com a estrutura do seu branco. Então, nesse caso, ele não tem problema se mexer com a estrutura, que é um pouco, né? Pouca coisa. Então, eu vou usar e abusar do branco. Quero fazer aqui o volume dos furos, né? Observe um branco por fora do furo, vai dar a impressão que aquilo é um buraco, né? Que a borda está até estufada sobre um buraco ali no crânio. Muito interessante esse detalhe. Use isso aí nas suas tatuagens, principalmente caveira. Esse detalhe eu aprendi com um grande professor, um grande mestre no desenho, que é o Charles Lavesso. Ele estava contando como ele descobriu como um ponto preto ele pode se tornar um furo, um buraco, como ele pode se tornar também um carocinho, como uma espinha. Isso é muito de onde você coloca a luz. Se você fizer um ponto escuro e você colocar a luz na sua lateral, na borda, fica como se fosse um buraco. E se você colocar o branco na ponta daquela parte escura em cima, fica como se fosse um morrinho, como se fosse um carocinho, né? Uma espinha. Então é um toque muito legal. Eu não esqueço dessa aula com Charles Lavesso. Tive a oportunidade de conhecê-lo em uma convenção de tatuagens em Saquarema. E lá ele ministrou um workshop, eu tive a oportunidade de participar desse workshop. E ele deixou para a gente, né, entre outras coisas, como se fazer um buraco e como se fazer um altinho, né, como se fazer um montinho. Não esqueço disso. Muito bom. Sempre quando eu lembro, eu coloco isso em prática. Então, o branco, estou usando aí o branco puro, ok? Com uma RL7. E eu gosto de dar uma quebradinha no branco com a água, para que o branco fique mais fluido e ele possa fluir melhor aí na pele. Ora, eu prefiro ele mais seco mesmo, mais duro, para que fique um branco mais intenso, e ora, eu quero um branco mais suave, então eu dou uma quebradinha na água, dou uma quebradinha no diluente, para que ele gire com um pouco mais de fluidez. Nessa parte, por exemplo, que é uma parte aí do nariz, eu entendo que essa parte é uma parte elevada, ela está à frente, então eu uso o branco puro, para que possa dar um pouco mais de volume, né? Quero dizer assim, aonde a luz bate mais, aonde o brilho é mais intenso. Então, brilho intenso, branco puro, brilho não tão branco não tão intenso, brilho não tão intenso, branco diluído.
nesse batoque de água que está aí do lado. As partes do osso, né, onde recebe mais luz, também recebe aí o branco. Observe que o branco não é riscado. Eu faço o branco em pequenos pontinhos, que dá um tom mais de textura, e ele também aplica melhor, ele envelhece melhor na pele. Nesse momento, já com 5 horas de tatuagem, eu já estou um pouco cansado aí e esqueço da suavidade de limpar a tatuagem, é onde que o meu cliente sofre um pouco mais. E quando ele dá aquela reclamada, eu sempre solto aquele, é o preço da fama. E o branco é a cor que dói mais. Lembrando que isso é só uma brincadeira, né? Todas as cores doem igualmente, mas o branco, por ser o último a ser usado, dá essa impressão. Então tá aí, tá pronto aí a nossa tatuagem. 5 horas e 30 minutos depois, tá pronto aí a nossa tatuagem, o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem as melhores partes, as melhores dicas, muita coisa que eu disse que muita gente já sabia e para outros, muita novidade envolvida. Então, tire aí um bom proveito, né, de tudo que você viu, das coisas positivas, e segue a gente no nosso canal, que é o Tatuador Milionário, no YouTube, e também a nossa página no Instagram, Tatuador Milionário. Lá vai ter muito mais dicas de tatuagem, dicas de preparação. Inclusive, já tem um vídeo lá mostrando a preparação da bancada. E na sequência, vamos ver vídeos de configurações de agulha, preparação de decalque, preparação de sume, de diluente. Enfim, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.